Internacional é surpreendido com a saída do preparador físico Flávio de Oliveira. Também tem David e alguns clubes interessados no seu futebol para 2023. E também algumas questõezinhas de bastidor sobre Edenilson. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Pensaram que não ia ter conteúdo sobre o Internacional nesse finalzinho de sexta-feira? Então pensaram errado. Tem muita coisa pra gente falar do Inter agora nessa tarde de sexta. Olha, o sextou aqui foi suado, tá? Para falar sobre os bastidores do Inter e tudo que aconteceu nessa tarde. Porque tem assim, ó, a gente tem que falar sobre o preparador físico Flávio de Oliveira, que está deixando o clube, né? Vai assinar com o Corinthians. Temos que falar sobre o Edenilson e alguns desdobramentos sobre o futuro do volante, ou meia, como tu preferires. E também temos de falar sobre o David. Sobre o David, a iminência ou a possibilidade de ele deixar o clube agora em 2023. Antes eu quero te pedir aquele clássico like. Também te inscreve no canal se tu não estás inscrito. E se tu é novo por aqui, muito prazer, cara. Eu sou o Alexandre Ernst. Seja muito bem-vindo. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está sempre comigo aqui, está sempre comentando. Tem a Aline, tem o Jorge, cara, tem tanta gente. Assim, ó, eu não vou citar todo mundo, tá? Mas eu quero que vocês se sintam muito abraçados. Tu ainda pode entrar em kto.com, utilizar o cupom Ernest, garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito e aí brincar comigo aqui sobre esses jogos que estão cada vez mais emocionantes, né? Tá uma loucura essa Copa do Mundo, né? Então, joga lá, vai brincar com a gente ali na KTO e vamos botar uns pilinha no bolso, beleza? Vamos começar primeiro com o Flávio de Oliveira, porque é o seguinte, o Inter divulgou uma nota falando que o Flávio de Oliveira queria voltar a São Paulo por conta da família, para ficar mais próximo da família e então deixaria o clube, né? Ou deixou o clube, pediu desligamento do Internacional, não está mais do Beira-Rio agora em 2023. A grande verdade é que o Flávio acabou assinando com o Corinthians. Volta para o Clube Paulista pela terceira vez e até é muito engraçado, né, cara? Enquanto a torcida do Inter nas redes sociais está ali, meu Deus, nossa, agora perdemos o nosso preparador, era um baita cara, era um grande preparador físico, era um baita motivador. E realmente era. O lado da torcida do Corinthians, quando a torcida do Corinthians está lá falando, vamos dizer assim, comentando a maioria das notícias que vem lá de São Paulo, a torcida do Corinthians está ao contrário do Inter, né? Tá dizendo que, meu Deus, para que a gente precisa desse cara? Esse cara não foi bem aqui e tal. Então, assim, é impressionante como o futebol é, né? Mas, assim, de qualquer maneira, o Inter ele é surpreendido com essa proposta do Corinthians para o Flávio de Oliveira. O Inter até tentou cobrir, mas o Flávio não aceitou. Foi então para São Paulo, até também pode ter ligação sim, ficar com a família, né, estar mais próximo da família, mas ele uniu o útil ao agradável. Até porque ele já tinha ficado um bom tempo fora também quando ele foi lá para o Ceará, né, quando ele estava lá como preparador físico do Ceará. Entre os nomes cotados tem o Flávio Trevisan, que já trabalhou no clube, já trabalhou no Internacional. Também tem o Cristiano Nunes, que hoje está escanteado no Atlético, deixou o Inter, inclusive, para ir para o Atlético, né? Mas com a chegada do Cuca acabou ficando preterido, não sendo mais o primeiro preparador físico do Atlético. Então tem o Cristiano Nunes. E aí, meu amigo, também surgem outros nomes e tal, mas aí desses dois são os mais cotados, o Flávio Trevisan e o Cristiano Nunes. Até o Cristiano Nunes era o preparador do Abel, né? Veio antes mesmo do Abel chegar aqui naquele finalzinho ali de 2020, 2021. Então, para a gente finalizar, esse é o primeiro assunto aqui do nosso conteúdo. O segundo é o Edenilson, tá? Porque tem dois lados o que rola no bastidor agora nessa tarde. Primeiro lado, algumas pessoas que estão na conversa, algumas pessoas que estão na negociação de saída dele ou de possibilidade de saída dele do Inter, estão dizendo que pelo fato do Inter inflacionar o preço, botar lá 10 milhões de reais, esse valor faz com que o Inter não queira vender ele. Ou seja
praticamente impossível vender ele por este valor. Então, algumas pessoas já começam a achar que o Internacional está botando esse valor alto para que ninguém faça propostas ou que não venha propostas suficientemente satisfatórias e possam dizer, nós tentamos vender, os caras não tentaram, os caras não quiseram, não ia ser bom para o clube, nós não vamos vender o cara. Ponto. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que lá em Minas Gerais, tá, tem o lado de o Kudê querer o Edenilson. O Kudê quer o Edenilson e está a todo custo pedindo para a direção do Galo que contrate o Edenilson. Mas, obviamente, não pagando os 10 milhões de reais que o Inter pretende. A partir daí, se surge num bastidor uma possibilidade de o Edenilson ir para o Galo, tá? E fazer um dinheiro para o Inter, não os 10 milhões, mas um valor e mais jogadores. Então, para ir, melhor dizendo, né, para lá a cidade do Galo, para jogar em Minas Gerais, e aí alguns jogadores viriam então para o Internacional nesse sentido. Tá? É o que corre nos bastidores nesse momento. Ou seja, o Edenilson pode ficar? Não duvidaria disso. Não duvidaria disso, mas o bastidor vai cada vez mais tentando trabalhar uma saída dele agora para 2023. Ainda não se fala na permanência dele. As pessoas, pelo menos que a gente conversa, seguem falando que o Edenilson vai deixar o Inter em 2023. É uma outra coisa que a gente tem que pegar e ficar de olho agora, porque vai ter muito capítulo nessa novela aí. E agora o David, tá? O David também foi liberado pela direção do Inter para buscar clube, para então trabalhar uma saída do Beira-Rio em 2023. Com isso, alguns clubes se apresentam, tá? Porém, se apresentam como empréstimo, com o Inter pagando parte do salário. Fortaleza já teve interesse, já mostrou interesse de contar com a volta do David. O Ceará se apresenta também como uma possibilidade de destino. O São Paulo está interessado também. E agora, à noite, surgiu a informação de que o Coritiba poderia também querer investir no David. O grande problema disso tudo está no salário do atacante. O salário no Inter do atacante ele bate na casa dos 400 mil reais por mês. E com isso, obviamente, o Inter teria de pagar parte do salário, parte dos dividendos, para então ver o David em outro clube. E o Inter não está disposto, mas ao mesmo tempo se vê nessa sinuca de bico. Não vai conseguir pegar e negociar o David com ninguém se não ajudar a pagar parte do salário, principalmente se for com esses clubes. O São Paulo não tem condições ou não quer pagar 400 mil por mês, está numa pindaíba desgraçada lá de finanças. O Ceará, muito menos. A gente já pagava, por exemplo, o Rodrigo Lindoso, né, quando foi transferido para lá. O Fortaleza já sabe que, né, os 400 mil, quando ele saiu de lá, ele não ganhava 400 mil, ou seja, não vai pagar também, e o Coritiba menos ainda. Então, fica aí mais uma questão para a gente acompanhar essa novela e o que pode acontecer aí com a iminência de saída do David do Beira-Rio em 2023. Se tu chegou até aqui, cara, te agradeço demais e te peço, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos junto. Vai ter conteúdo nesse final de semana, sim. Não é porque é sábado e domingo que a gente não vai fazer conteúdo aqui. Então, toda manhã e todo finalzinho de tarde tem conteúdo novo aqui no meu canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!